Nosso entrevistado está na ponta da linha, então daqui a pouquinho vem a técnica de enfermagem. Agora a gente vai conversar com o deputado federal Marcelo Ramos, do PL, que está articulando o envio de oxigênio ao Amazonas. Deputado, muito boa tarde, bem-vindo à Rádio Bandeirantes, bem-vindo ao Bastidores do Poder. Sei que hoje o senhor conversou com o ministro Pazuello, pediu, um auxílio, uma articulação, e eles disseram que vão começar a remover os pacientes de Manaus para outros estados para tentar contornar essa situação. Queria que o senhor dissesse para a gente como é que foi essa reunião, o que mais foi discutido, qual que é o cenário, como é que a gente pode ajudar Manaus, deputado. Boa tarde. Boa tarde, olá Bruna, olá Yuri, olá a todos os ouvintes. Na verdade, essa era uma tragédia razoavelmente anunciada. A empresa fornecedora de oxigênio para a Secretaria Estadual de Saúde, que tinha uma indústria em Manaus, anunciou que ampliaria sua capacidade de fornecimento, mas ato contínuo negou essa ampliação. Manaus hoje consome 70 mil metros cúbicos dia e a capacidade de produção é de 28 mil metros cúbicos por dia. Isso era um colapso já anunciado desde a semana passada. Eu conversei com vários governadores, com o governador Caiado, com o governador de Goiás, com o governador Paulo Câmara de Pernambuco, com o governador Wellington Dias do Piauí. Todos se comprometeram a ajudar e hoje nós chegamos a uma verdadeira tragédia, a um drama inimaginável na vida do povo do Amazonas. E estamos procurando interceder, buscar soluções. O grande problema hoje não é só produção de oxigênio nos outros estados. O grande problema hoje é transporte de oxigênio para Manaus. O único avião com capacidade de transportar grande volume é um Hércules da Força Aérea, que teve uma pane e está em manutenção. Nós estamos negociando com o governo americano. Houve uma solicitação do Ministério da Saúde. Eu falei com o ministro Pazuello, falei com o ministro Ernesto, para que intercedesse junto à Embaixada Americana a cessão de um avião Galaxy que tem capacidade de transportar grandes volumes de oxigênio. Então, o oxigênio está sendo transportado para Manaus apenas em pequenos volumes, e isso gerou um colapso enorme. Conversei hoje também com o secretário de Estado da Saúde, que me disse que nos próximos dias serão instaladas 10 mini-usinas de oxigênio lá, mas as próximas horas serão catastróficas para o povo do Amazonas. É muito triste tudo que tem acontecido lá e eu espero que a gente consiga dar respostas e que Deus também possa proteger a nossa gente. Deputado, tem essa questão do avião da Força Aérea Brasileira que está em manutenção, mas soube também que o senhor fez uma ligação para o deputado Bolsonaro, para o deputado Eduardo Bolsonaro, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores, para pedir também que isso fosse feito com outro avião. Nesse já há algum tipo de retorno? Ele diz que isso é possível, estão tentando, qual que é o trâmite? Eu conversei com o deputado Eduardo Bolsonaro e ele pediu que o ministro Ernesto, que é o nosso chanceler, ministro de Relações Exteriores, entrasse em contato comigo. O ministro entrou em contato comigo porque nem eu, nem o governador do Amazonas estávamos conseguindo contato com o embaixador americano. Eu fiz um deslocamento nesse período, ainda não consegui retomar o contato com o ministro Ernesto, mas eu quero crer que a gente tenha alguma resposta o mais rápido possível em relação a isso, e nesse paralelo a isso, o Exército Brasileiro se esforçando para voltar em operação o avião Hércules. O detalhe é que, como eu disse, o consumo de oxigênio no Amazonas hoje em dia são 70 mil metros cúbicos. E o avião Hércules, que é o único que consegue fazer transporte de grandes volumes de oxigênio, ele transporta apenas 5 mil metros cúbicos. Então, é realmente uma situação muito trágica, muito sensível. Essas mini-usinas que estão sendo construídas lá pela Secretaria de Estado da Saúde também vão dar alguma resposta, mas, como eu disse, as próximas horas tendem a ser muito dramáticas para o povo do Amazonas.
Deputado federal Marcelo Ramos, aqui na Rádio Bandeirantes. Deputado, como que o senhor vê que não só a capital, mas todo o estado chegou a essa situação? Não houve cumprimento das medidas restritivas, isso é falta de investimento desta gestão, de anteriores. Como que o senhor vê como, infelizmente, o Amazonas chegou nessa situação? Primeiro, não houve cumprimento das medidas restritivas depois da primeira onda, que já tinha sido muito violenta no Amazonas. Alguns cientistas alertavam da possibilidade de segunda onda, mas principalmente os setores econômicos pressionaram muito o governo pela abertura de atividades que acabam promovendo aglomerações. Não dá para a gente negar que o período eleitoral também foi um período de aglomerações na cidade de Manaus e no estado do Amazonas, e realmente o que acontece agora é muito grave, é inesperado. O interior do estado do Amazonas, Yuri, a situação é dramática. Eu recebo ligações de prefeitos, agora mesmo recebi uma que diz: deputado, se eu não tiver oxigênio até 8 horas da noite, as pessoas vão começar a todas morrerem dentro do hospital, todas que estão precisando de oxigênio. E se para Manaus é difícil a logística, você imagina depois que chega em Manaus, ter que deslocar para Parintins, que são quase 12 horas de barco, ou mesmo para o município mais distante, para Envira ou para Erunepé, que são dias de barco. Nós precisamos urgentemente de uma solução, porque se chegar no interior do estado, nos interiores mais distantes, com a mesma velocidade com que chegou na cidade de Manaus e nos interiores mais próximos, nós vamos ter uma carnificina nos próximos dias. Deputado, alguma empresa privada, por exemplo, pode fazer esse transporte? Poderia ter uma parceria com o Brasil? A questão é que as empresas aéreas, e que têm sido muito solidárias com o povo do estado do Amazonas, as empresas aéreas, a capacidade delas, mesmo nos aviões de carga de transporte de cilindro de oxigênio, é muito baixa, porque é uma carga perigosa em aviões pressurizados. Então, você tem toda hora remessa por aviões cargueiros comerciais, mas numa capacidade muito baixa. O único avião no Brasil com capacidade de 5 mil metros cúbicos de oxigênio é esse Hércules, que está em manutenção. Por isso, esse nosso esforço de tentar a cessão, o empréstimo, o aluguel, seja o que for, dessa aeronave americana. É claro que tudo isso deve ser feito, né, deputado, o quanto antes. Tem gente em Manaus sem oxigênio, a gente vê uma situação lamentável. Hoje vários vídeos foram divulgados de familiares levando oxigênio no porta-mala do carro para algum paciente que está no hospital. Então a gente está correndo contra o tempo, mas já dá para falar em alguma expectativa? Quando é que a gente deve ter uma resposta? Quando é que esse oxigênio deve chegar lá? Pelo menos parte dele, para já aliviar um pouco a questão dos hospitais? Olha, parcialmente o oxigênio até está chegando, mas muito aquém da demanda. Eu falei com o secretário de Saúde, ele me disse que talvez nas próximas 24 horas consiga instalar as mini-indústrias, que também têm uma capacidade pequena. E a resposta mesmo estruturante do transporte de grandes volumes, eu ainda dependo da resposta do ministro Pazuello. Eu não consegui falar agora porque ele está justamente numa reunião de emergência sobre essa situação lá do Amazonas. Deputado, ainda sobre a questão da pandemia, mas mudando um pouquinho de assunto, saiu agora a informação de que o governo federal recorreu da decisão que suspendeu as provas do Enem no estado do Amazonas. O senhor tem articulado, né, para que realmente a prova não ocorra nesses 2 domingos e ocorra sim uma outra data para a segurança da população do estado do Amazonas. Como o senhor vê essa situação? Isso é o cúmulo da insensibilidade, o cúmulo da irresponsabilidade. A Advocacia Geral da União deveria ter vergonha de promover um recurso como... Perdemos o... Você Deputado, a gente vai refazer o contato. considerar que na situação... Não. Deputado, o senhor me ouve? Não, foi só porque tocou... Eu ouço bem, foi só porque tocou meu telefone. Eu estou usando... Tá bom. Se o senhor puder voltar desde o começo da resposta, por gentileza, que picotou o áudio aqui pra gente. Eu quero dizer que é uma vergonha, que a Advocacia Geral da União deveria ter vergonha na cara de promover um recurso como esse. O advogado-geral da União que assinou essa peça
completamente desprovido de um sentimento de humanidade. O Amazonas vive uma tragédia. Você permitir que no próximo final de semana, no meio dessa tragédia, milhares de estudantes saiam de casa, ainda que não se aglomerem dentro de sala de aula, mas se aglomeram antes de entrar para a realização das provas, têm contato de uma forma ou de outra, são milhares de estudantes tendo que pegar ônibus para se deslocar para a escola, e esses estudantes vão voltar para casa, vão contaminar seus pais, seus irmãos, seus tios, seus avós. Isso é uma cretinice com o povo do Amazonas. Eu quero fazer um apelo à sensibilidade, já que eles não têm bom senso. Eu quero fazer um apelo à humanidade do ministro da Educação, do presidente do INEP, da Advocacia Geral da União. Você tem provas programadas para o dia 23 e 24 de fevereiro, que são as datas da reaplicação da prova para aqueles que estão no Covid hoje. Portanto, não há nenhum impedimento para realizar a prova no Amazonas no dia 23 e 24 de fevereiro. Eu acabei de ouvir uma entrevista do presidente do INEP dizendo que as provas, para serem realizadas nesse final de semana, começaram a ser distribuídas no dia 15 de dezembro. Ou seja, de hoje a 23 e 24 de fevereiro, nós temos praticamente o mesmo prazo que tivemos do dia 15 de dezembro até hoje, sem Natal e sem Ano Novo. Então, isso é uma falácia, uma brincadeira, uma irresponsabilidade com o povo do estado do Amazonas. Eu ajuizei uma ação popular, junto com o vereador da cidade de Manaus, o vereador Amon, foi deferida a liminar pelo juiz federal, doutor Ricardo Salles, e eu quero crer que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região não concederá essa liminar para a realização de prova do Enem no próximo final de semana na cidade de Manaus, e essa prova, para não prejudicar os estudantes, poderá acontecer no dia da reaplicação, que é dia 23 e 24, quando o INEP já realizará uma nova rodada de provas para aqueles que não puderam fazer a prova na data do final de semana por motivo de doença, em especial do Covid. São 5 horas e 50 minutos. Está ao vivo aqui conosco na Rádio Bandeirantes o deputado federal Marcelo Ramos, que está articulando o envio de oxigênio ao Amazonas. Deputado, o senhor conversou também com outros estados. Imagino que quem esteja disposto a ajudar, quem pode ajudar Manaus, é porque está com a situação de coronavírus também controlada. Há alguma outra informação que o senhor tenha recebido sobre algum outro estado, outra cidade que esteja numa situação semelhante a Manaus? Acho difícil, porque por lá tudo desandou mesmo com o coronavírus. Mas tem alguma outra situação, algum outro estado que a gente deve ficar em alerta? Eu não vejo nenhum outro estado numa situação nem que se aproxime da situação hoje do estado do Amazonas. Eu tive com o governador Ronaldo Caiado, que se dispôs a fazer doação de oxigênio, de EPIs, de insumos para o tratamento do Covid. Tive com o governador Wellington Dias, do Piauí, que inclusive já estava enviando uma leva de EPIs e de medicamentos, de insumos para o tratamento do Covid. Tive com o governador Paulo Câmara, que também firmou esse compromisso, e falei por telefone com a assessoria do governador João Dória, que também já se dispôs a enviar oxigênio para a cidade de Manaus. O que nós temos hoje é uma dificuldade no envio, mas há um sentimento de solidariedade do povo brasileiro ao povo do Amazonas, e eu quero, em nome do povo do Amazonas, também fazer esse registro e esse agradecimento a todos os esforços, estados que vivem momentos difíceis, não tão críticos como o Amazonas, mas que topam abrir mão de um pouco do seu para ajudar o nosso estado que vive esse momento tão delicado. Deputado, obrigada por nos atender ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Peço para que o senhor faça contato conosco, avise a nossa produção se tiver alguma novidade sobre isso, porque é importante que esse oxigênio, claro, chegue a Manaus e ajude a salvar vidas. Um bom trabalho para o senhor. Obrigado, e eu quero só concluir fazendo um apelo ao bom senso do ministro da Educação, do presidente do INEP, do advogado-geral da União, que desistam dessa loucura de recorrer e tentar realizar o Enem no estado do Amazonas no próximo final de semana. Que Deus abençoe a todos e que a gente respeite as regras de afastamento social para que no futuro próximo a gente possa
retomar os nossos abraços e reviver momentos de alegria e de fraternidade entre nós. Obrigado. Muito obrigado, deputado.